Olá, amigos, bem-vindos de volta, feliz segunda-feira. Não é uma segunda-feira feliz para uma certa refinaria de petróleo na Rússia, a refinaria Ilski, em Krasnodar. E você pode ver isso neste vídeo, na verdade. Sabe, uma experiência comum na Rússia hoje pode ser simplesmente ir para o trabalho ou voltar do trabalho. E simplesmente filmar mais uma refinaria de petróleo pegando fogo e postar online para a gente assistir. É exatamente isso que vemos aqui. Não é qualquer refinaria, é uma refinaria com capacidade de 6 milhões de toneladas por ano. As Forças de Operações Especiais ucranianas confirmaram a destruição da unidade LO-86 na refinaria de petróleo de Ilski, em Krasnodar. O lance é que essas refinarias de petróleo não são como áreas compactas. São áreas enormes, com instalações de armazenamento, torres de refino, oleodutos, unidades elétricas. Tem muita coisa nessas áreas de refinaria de petróleo. A premissa é que você precisa atingir exatamente a parte específica que quer destruir, e nesse caso é o coração dela. A instalação, com uma capacidade anual de 6 milhões de toneladas, lidava principalmente com a destilação de petróleo e era fundamental para a produção da Rússia. A operação foi realizada junto com o grupo de resistência Faísca Negra. Nomes interessantes? A Ucrânia sempre escolhe nomes bem dramáticos, tipo Bebê do Mar ou Flamingo. E aqui vamos testemunhar as sanções ucranianas em ação e o som que elas fazem. Muito bom. Uau! Oh! Veja, já ouvimos tantas declarações de Donald Trump e seu governo sobre ser duro com a Rússia. Essas são as sanções que realmente funcionam. Sanções, quero dizer drones, você tem que usar força, é isso que eles entendem. Aqui estão algumas fotos bonitas para você ver e ilustrar o tamanho dessas refinarias. Se você olhar as imagens de satélite, quantos tanques de combustível há ali? Nem consegui contar. Acho que há cerca de 20 a 25 tanques de combustível para serem destruídos individualmente. Seriam necessários muitos drones, pois geralmente vários são usados para um alvo só. Destruir esses tanques de combustível seria inútil. O ideal é destruir a torre de destilação, a de craqueamento e outras unidades avançadas que os russos não conseguem fabricar sozinhos. Essas torres de craqueamento eram feitas por empresas europeias antes da guerra, então os russos não conseguem substituí-las. O bingo das refinarias de petróleo é um assunto interminável. Neste momento, os russos continuam se filmando e filmando a crise do gás que eles têm. Isto é Luhansk, ocupem Luhansk. Estou sem palavras. Caramba, que timing! Acabei de chegar no posto de gasolina. Eles disseram que só estará disponível a partir das 11, não antes. Minha amiga, eu ficaria na fila com prazer. Acho que sim. Este vídeo foi traduzido por inteligência artificial, mas essa garota está tão amarga. Luhansk, Eu adoro ficar na fila, mas preciso buscar meu filho e levá-lo ao centro de reabilitação. Você entende? A situação é que estou sem gasolina. Não consigo levá-lo até lá. E eu realmente preciso de combustível. E às 11 horas da manhã, ele... Isso torna tudo muito real para nós. Podemos pensar, existe uma crise de gasolina, haha, engraçado. Mas se você imagine uma mãe tentando levar seu filho a um centro de reabilitação e não consegue porque não tem gasolina. Fica realmente sério, muito rápido, quando crianças sofrem porque não conseguem ir ao médico ou a um centro de reabilitação. Fique sério, ela faz piada, mas a situação é muito triste. Todo o caos vai começar. Haverá filas enormes para abastecer com gasolina mais uma vez. E eu vou acabar ficando sem. Como eu não vou ficar ansiosa? Está escrito que está disponível exclusivamente com cupons, entende? Os russos que desejavam a volta da União Soviética tiveram seu desejo realizado. Na época, era possível conseguir coisas com cupons, mas na prática era preciso ter contatos, embora teoricamente pudesse usá-los. Bem, agora é a mesma coisa. Está presente, mas só com cupons. Você vê. E se você for apenas uma pessoa comum? Ok, essa garota fala muito, mas entendo sua seriedade. Ela tem um filho para cuidar e não pode. Ela não pode fazer isso agora, então é realmente sério. Para ilustrar, não tenho certeza de onde esse vídeo foi feito. Nem todos fizeram isso, ninguém geolocalizou esse. Tem uma placa azul dizendo isso, mas eu não fiz.
Você vê uma bandeira russa, claro, mas agora olha o tamanho dessa fila. Quero dizer, isso é impressionante. Tem bem mais de 100 carros só para um posto de gasolina. E você pode imaginar isso. Ok, se fosse só 25% da capacidade de refino de petróleo da Rússia, mas não é isso. Se alguns postos ficarem sem combustível, os clientes vão para outros, que acabarão o combustível ainda mais rápido. Sabe, é como uma corrida bancária. Se as pessoas quiserem sacar seu dinheiro todas ao mesmo tempo, simplesmente o sistema não funciona. O mesmo acontece com a gasolina. 25 já é o suficiente para isso. Filas enormes na Rússia. Ainda não acabou. Uma pequena pausa. Não acaba e continua. E aqui termina. Finalmente, o que foi isso? 200 carros talvez para um posto? Quero dizer, não tem gasolina suficiente nos tanques subterrâneos desse posto para toda essa fila, então eles sobrecarregaram os postos de gasolina. Agora, de novo, vamos para a Mordóvia, com 300 mil habitantes. Eles apresentaram uma crise de combustível no noticiário local e afirmam que não fazem ideia do porquê isso está acontecendo. Por quê? Eu não sei. Ei, é uma experiência russa comum. Porque não temos gasolina ou os postos estão vazios, não há nada que possamos fazer. Ah, claro, todos sabem que os ucranianos estão dando presentes e sanções às refinarias de petróleo, mas eles realmente não podem dizer isso, já que ninguém pode falar oficialmente sobre essas coisas, e não é só isso. A Ucrânia atingiu durante a noite mais um oleoduto russo, e desta vez era um oleoduto que transportava produtos de petróleo refinados. Não tenho certeza se era diesel, gasolina ou qualquer combustível de óleo refinado, talvez para Belarus. Ataque noturno ucraniano em Naitopovich, na região de Priansk, teve como alvo a estação principal de bombeamento e despacho do oleoduto Druzhba. E você pode ver que há duas imagens aqui, na verdade, uma delas acima. Uma é um vídeo do incêndio. Depósito de combustível, tanques e oleoduto, certo? Vamos ver o vídeo e depois analisar isso. Este está pegando fogo, outro será atingido. Bum, mais uma sanção. Essa linha de bombeamento transporta 21 milhões de dólares em valor de combustível diariamente da Rússia para Belarus. Então esses ataques você pode pensar, um pequeno feixe, badabum, olha, que belo churrasco. Na verdade, se traduzirmos isso em dinheiro, a Rússia é um país que lucra bilhões com combustível, certo? Centenas de bilhões por ano, quase 1 trilhão. Eles ainda fazem isso. Isso equivale a muitas dessas quantias pequenas que não são pequenas para nós. Mas 21 milhões, comparados a dezenas de bilhões, não é muito. Mas isso é uma morte por 1000 cortes, 21 milhões perdidos diariamente devido ao impacto nesse oleoduto. Amanhã haverá outra refinaria de petróleo, gerando até 50 milhões por dia somando e chegando a 100, 200 ou 500 milhões diários. E logo estaremos falando sobre 1/4 de toda a receita russa, tirando 25% da capacidade de refino. É isso que está acontecendo agora aqui. Você também pode ver isso no mapa, assim você sabe exatamente o que está acontecendo. Bielorrússia, bem aqui. Fica próximo da fronteira entre Ucrânia e Bielorrússia. E esse oleoduto, como você pode ver, atravessa toda a extensão da Bielorrússia, então ele transporta combustível para os bielorrussos. Aliás, é assim de fácil. O que é realmente engraçado, chega a ser irônico, é que justamente nessa estação de bombeamento específica, estação de bombeamento Nitobovich, houve um exercício de incêndio lá há 9 anos e eles postaram um vídeo. Veja só eles praticando. Até mesmo um vídeo de prática em tempos de paz há 9 anos começa com "c'est ruiniable", o que é muito. Se eu traduzisse, você ficaria surdo. Isso é um simulado de incêndio, um ensaio para esse momento, 9 anos atrás. Não tenho certeza se essa habilidade deles realmente funcionou. Acho que todos esses caras são enviados para a linha de frente de qualquer jeito, mas eles ensaiaram para isso. Eles estavam prontos para isso. Na teoria, não exatamente. Vou encerrar esse tópico de bingo de refinaria de petróleo com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América escocês Percent. E ele ameaça a Rússia, ele ameaça dizendo que os Estados Unidos da América estão se preparando para atingir a Rússia economicamente e atingir forte, certo?
Mas eu já vi Donald Trump falar sobre isso, né? Dando 2 semanas e 2 semanas e 2 semanas o tempo todo, passando dos próprios prazos. As pessoas já não o levam a sério. Assim como as ameaças nucleares de Putin, as pessoas também não levam isso mais a sério. Ambos esses líderes estão cheios de palavras vazias. E novamente aqui, se eu vejo, isso ameaça que já colocamos pressão sobre a Rússia. Bem, mas os ucranianos realmente fazem isso agora com drones. A pressão real seria fornecer mais drones ou recursos para que os ucranianos possam adquirir ou produzir mais. É isso que estamos fazendo aqui na Europa. Então, qualquer pressão que Trump queira exercer sobre a Rússia, acredito que drones ucranianos atacando refinarias de petróleo causam o maior prejuízo possível à Rússia. Sim, mas notícias difíceis de amenizar ou fazer piada. Porque a Rússia atacou a Ucrânia com 805 drones. Isso aconteceu no dia 7 de setembro. Ontem, 9 mísseis Iskander e 4 Iskander-M balísticos foram lançados. Iskander Cruz e Iskander balístico são tipos diferentes de Iskander. 9 mísseis e 56 drones não foram interceptados e atingiram 37 locais no país. Veja, a Ucrânia interceptou uma quantidade enorme, impressionante de 751 alvos, o que é tipo inacreditável. Mas mesmo que 56 passem, eles têm suas coordenadas e carregam muitos explosivos nesses drones, de 40 a 80 quilos dependendo. E isso faz um estrondo grande o suficiente. Se acertar, você não pode ignorar. Causa muitos danos. E acertou onde? Bem? O gabinete do prédio do ministro no centro de Kiev. Este é o escritório da primeira-ministra Yulia Sirdenko. Olhe bem aqui. E, na verdade, não acredite só na minha palavra, porque Yulia, a primeira-ministra da Ucrânia, fez um vídeo pessoal do local onde aconteceu o ataque. Eu sou Yulia Siridenko. Desculpa, preciso pronunciar certo, Sveridenko. Pronunciei errado antes, mas é Sveridenko. Primeiro-ministro da Ucrânia, estou no prédio do governo ucraniano. Pela primeira vez desde o início da invasão, os russos atacaram a sede do nosso governo. No centro de Kiev, você pode ver as consequências do ataque. O incêndio em 800 metros quadrados foi apagado. Nossos socorristas e militares continuam o trabalho. A Rússia não parece buscar a paz nem estar pronta para negociar. Solicitamos aos parceiros que ajudem a fechar nosso espaço aéreo. Vamos fortalecer as sanções contra a Rússia. Vamos criar o sistema de garantias de segurança. Então, sim, o primeiro-ministro da Ucrânia disse que é direto do epicentro. Eles atingiram o prédio do ministro. Já passei inúmeras vezes por esse prédio em Kiev. Olha só, isso é a Kraschatik, não é? Este é o monumento, todos já vieram aqui. Foi aqui que Majdan aconteceu. Este é o Majdan. É aqui mesmo. Dá para ver a fumaça. Quem já esteve em Kiev já passou por essa região. Aqui derrubaram 800 drones, meus amigos. Conseguem imaginar? Os ucranianos estavam, claro, em Kiev. Todos foram obrigados a ir para os abrigos. E eu acho que os russos estão pensando que eles, sabe, como os alemães. Com o Blitz, vamos bombardear a Grã-Bretanha até que se rendam. Era isso que Hitler gritava para o povo alemão. Mas não, isso só fortalece a determinação. Isso fortalece a determinação dos britânicos e fortalece a determinação dos ucranianos, dos habitantes de Kiev. Aqui eles estão cantando no metrô, nos abrigos. Eles estão cantando o hino. Não parece que estão tremendo de medo, não parece que querem se render. Vejo uma nação ainda mais unida e forte. Então, isso tem o efeito oposto. Quanto mais dor a Rússia causa, mais os ucranianos se unem como nação. É um despertar nacional neste exato momento. Neste exato momento, drones russos estão caindo sobre a cidade.
E quero dizer, mais uma atrocidade russa, esses drones Shahed. Eles não caem aleatoriamente, têm coordenadas. Às vezes atingem um prédio antes do alvo. Mas eu estou nessa área específica, é um clube de equitação perto de Kiev. É específico demais. É um golpe doloroso demais para ser um golpe aleatório. Isso foi direcionado porque 3 drones caíram nessa área. Havia cavalos aqui nesse manejo. Eu não sei como se chama isso em inglês, desculpe, mas é essa área onde eles mantêm os cavalos. Eles sobreviveram aos 2 primeiros ataques, mas no terceiro os cavalos foram mortos. Então foi isso que os russos fizeram. Eles colocaram as coordenadas, acho que pesquisaram no Google, descobriram o que era esse lugar. Eles queriam matar os cavalos e conseguiram. E aqui você pode ver os donos apenas chorando e ficando muito tristes com isso. É intencional, não é acidente, só querem matar os cavalos. Eu não posso justificar isso ou dizer que eles fazem isso porque eu não entendo. Eu não posso. Eu sou de um bom país, meus valores são diferentes. É muito difícil para mim entender isso. Eu poderia entender atacar uma instalação militar porque você quer destruir o exército de outros países, mas destruir, matar cavalos? Não entendo. Tudo bem, amigos, hora de ir para a linha de frente. Sobre o setor de ruptura de Dobropilha, que chamamos assim, na verdade não é mais uma ruptura. Ainda mais desde que o primeiro corpo Azov foi enviado, e eles realmente empurraram os russos para trás. A área cinza que você vê bem aqui é toda a terra liberada dessa ruptura perigosa. Na seção norte de Bakrovsk, você pode ver que o primeiro corpo de Azov libertou 6 vilarejos, 6 assentamentos, e agora eu vou te dar um resumo deste ano específico do coelhinho Dobrobilha, como eles chamam, avanço que o Azov conseguiu repelir. Quais são os números e as perdas russas? Tudo começou em 4 de agosto e agora é 8 de setembro. Isso foi postado em 5 de setembro, então é um mês de batalhas em Dobropilha. Os russos tiveram 3.700 baixas, 2.427 mortos em combate, 1.208 feridos e 65 prisioneiros de guerra, perdas de equipamentos, 20 tanques e 41 veículos blindados de combate. É uma quantidade muito pequena de tanques, pois os russos não usam mais tantos, já que simplesmente não têm mais. É assim mesmo, pode ser muito difícil aceitar que os russos não têm tanques. Quer dizer, eles têm centenas e centenas de tanques. Mas precisariam de milhares para fazer as grandes investidas de tanques de 2 anos atrás. Eles não estão produzindo tanto assim, estão fabricando cerca de 100, 150 tanques novinhos por ano. 127 motocicletas, 8 televisores e carros, 2 lançadores múltiplos de foguetes, 78 peças de artilharia, 126 drones. Mesmo com esses números, eles continuam perdendo as posições conquistadas. Mas informações diferentes vêm de diferentes unidades ucranianas nesta área, e eu vou citar para você agora. 7º Corpo de Assalto Aéreo, que são forças semi-elite da Ucrânia. Eles são uma infantaria de elite na Ucrânia. Quando se ouve assalto aéreo, pensa-se em paraquedistas. Tanto na Rússia quanto na Ucrânia, essas forças são mais bem treinadas e equipadas. Então é isso, eu cito. Unidades experientes de infantaria da Marinha e muito equipamento foram transferidos pela Federação Russa para as linhas de frente perto de Pakrovsk para o chamado avanço decisivo em Donbass. O objetivo principal da Federação Russa é capturar a aglomeração Pakrovsk-Kramatorsk-Slaviansk. Você pode ver que eles tentam chegar a Kramatorsk e Slaviansk, fazendo uma grande manobra de pinça em torno dessas cidades e também de Bakrovsk. Então eles estão colocando tudo o que tem nesse setor. E não sou só eu, é essa fonte específica, são várias fontes diferentes que afirmam isso. Mas agora quero apresentar Budanov a vocês, pois ele tem informações que outros não têm. Ele é esse tipo de pessoa. Ele tem contatos em espionagem na Rússia e nos ministérios. Quando ele fala algo, como vou mostrar agora, todos levam a sério. Eu também. O Kremlin planeja investir cerca de 12 trilhões em programas militares. Estamos falando de 12 trilhões de dólares, diz o chefe da inteligência ucraniana, Jirilo Budanov. Segundo ele, são programas sérios e grandes fundos destinados apenas à modernização do exército.
Budanov também respondeu a uma pergunta em uma entrevista ao Apóstrofe sobre se a Rússia vai atacar a Europa. E aqui está a resposta. Não agora, mas mais perto de 2030 é uma realidade absoluta. Então estamos levando isso muito a sério aqui na Estônia. Estamos nos preparando. A verdade é que neste momento a Estônia se prepara para uma guerra com a Rússia. Essa é a realidade aqui. O mesmo ocorre com Letônia, Lituânia, Finlândia e especialmente Polônia, agora com a economia de $1 trilhão. Eles ultrapassaram esse marco há cerca de 2 semanas, talvez um mês atrás, fazendo parte de um clube de apenas 20 países em todo o mundo, com economias acima de $1 trilhão. Um deles agora é a Polônia e eles realmente odeiam os russos e estão realmente se militarizando. Todos nós do chamado Bloco do Leste, o antigo Bloco do Leste, é estranho chamar assim, mas estamos nos preparando para lutar e derrotar os russos, então essa é a realidade aqui. Mas agora, meus amigos, não sei se vocês já se perguntaram, eu já vi 2 ou 3 vídeos diferentes do Bayraktar saindo das áreas frontais. Eles costumavam voar perto de Kiev e destruir colunas em março de 2022, mas agora estamos vendo eles perto da linha de frente e até perto da Crimeia, em alguns pontos próximos a Kherson. No último mês, vi 2 ou 3 vídeos. O que está acontecendo? Os Bayraktars voltaram? Amamos música e queremos que eles voltem. Como podem voar de novo? Aqui está a resposta. Nas últimas semanas, as forças russas perderam muitos sistemas de defesa aérea na Crimeia e nas áreas ocupadas de Kherson e Zaporizhia. Os ataques focaram especialmente nos componentes de radar. A destruição dos sistemas de defesa aérea russos no sul da Ucrânia pode explicar o ressurgimento da biomassa ucraniana. Diretor drones. E eu me lembro de ter assistido na semana passada vendo drones Hur-R ucranianos voando para a Crimeia e destruindo esses radares um por um. Metade são estáticos, construídos na era soviética e fixos no solo. Essas bolhas, alvos tão bonitos. São caras e a Rússia não vai consertar. Mesmo que consertem, serão destruídas novamente. Mas isso significa que os céus não são mais tão bem monitorados com tanta frequência. Então, há brechas em certas áreas onde um drone poderia voar sem ser detectado. E é por isso que estamos vendo eles de novo. E eu fico feliz por isso. Muito bem, meus amigos. Chegou a hora dos membros mensais do Buy Me a Coffee. E eu tenho que apresentar para vocês 2 novos nomes que se juntaram. Paulo Kelly e Dimot Kipoid Johansson. Dimot Hipboyd Johansson. Sim, sempre faço isso. Leio esses nomes como um estoniano que não fala inglês, então é assim que leríamos. Dimot Hipboyd Johansson, obrigado por se juntar. Se quiser que eu acabe com seu nome, me pague um café pelos links na descrição. Vamos em frente, amigos. Agora apresento um deputado russo. E se você é uma mulher assistindo, eu sei as porcentagens, cerca de 7% de vocês são mulheres. Sejam bem-vindas, senhoras. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Gostaria que houvesse mais de vocês. Mas se estiverem, podem assistir isso ainda mais de perto. Este é um deputado russo fazendo um vídeo para as esposas russas dos soldados da Operação Militar Especial que voltaram para casa e talvez estejam batendo em suas esposas. Então, o que fazer? Este é um tutorial sobre o que fazer como esposa russa. Um marido volta de uma operação especial e bate na esposa e nos filhos. Sim, isso é um problema, mas é um problema de família. Não torne isso público, não é o momento certo. Aconselho essas esposas a entenderem que muitos desses caras têm concussão. Portanto, não há necessidade de chamar a polícia. Procure um terapeuta familiar. A questão é que, há cerca de 5, 6 anos atrás, me corrija se eu estiver errado. Aqui Putin descriminalizou a violência doméstica. O que isso significa? Naquela época isso foi enorme para os países europeus. Mas o que isso significa é que a polícia realmente não pode interferir na casa de alguém. Se um homem realmente agride a esposa chegando a machucá-la ou matá-la. A polícia não pode intervir em questões familiares ocorridas dentro da casa de alguém. Se acontecer na rua, eles podem, mas em casa não podem. Então os homens batem em suas esposas e filhos em casa. E a polícia sempre será chamada, mas eles não podem fazer nada de acordo com a lei, porque Putin fez assim. E houve uma grande polêmica quando isso aconteceu, lembra? E agora chegou a esse ponto. Aguente firme, um deputado russo disse isso. Essa maquiagem é realmente forte. Talvez esteja escondendo um olho roxo? Quem sabe?
Evite discutir problemas pessoais no trabalho ou reclamar nas redes sociais, pois esses nãos só reprimem as coisas. Isso sempre foi um ensinamento na Rússia e faz parte da cultura local, por isso bebem tanto. Beber te ajuda a suportar, porque permite aguentar tudo que fica borbulhando e reprimido dentro de você. O álcool resolve isso por 1 ou 2 dias, mas depois é preciso beber de novo. Então, isso é o que eles ensinam para todo mundo, crianças, esposas, não para os homens, porque os homens, você sabe, eles batem nas esposas. É como eles extravasam, as esposas não precisam beber. Bem, são meios diferentes para cada um, mas eles ensinam, é um ensinamento cultural na Rússia. Este é o tópico final, mas é uma forma estranha de encerrar. Não é como as boas notícias com que costumo terminar. Este é um veículo de superfície não tripulado russo, veículo de superfície não tripulado, certo? É como um Sea Baby ucraniano, mas russo, o que é ruim, pois eles realmente têm esse veículo. Este aqui especificamente é com cabo de fibra óptica, então é um drone marítimo com cabo de fibra óptica. Os russos realmente investem muito em fibra óptica, adoram e usam em milhares de drones na linha de frente. Mas agora vemos isso sendo usado em um drone marítimo, e a forma como eles usam é a seguinte. A fibra óptica é um pouco pesada e afunda. Além disso, não pode ser destruída facilmente. Ela fica no fundo do mar, debaixo d'água, sabe? É uma arma e ideia realmente perigosas, se conseguirem produzir em massa. Notícia muito ruim. Desculpe terminar este vídeo assim, eu não deveria ter feito isso. Vou começar de forma bem animada na quarta-feira para vocês, meus amigos. Obrigado por assistir e voltar. Inscreva-se no canal e participe do Buy Me a Coffee. Eu estarei de volta para vocês na quarta-feira. Até lá, meus amigos Slavo, Cringe